No quadro Espaço I de hoje, você ficará sabendo como a tecnologia tem ajudado a renovar as esperanças e aumentar a sobrevida de pacientes com câncer. A reportagem é da equipe de comunicação do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Olá, seja bem-vindo ao Espaço I. A tecnologia é responsável por garantir segurança, conforto, rapidez. Na área da saúde, ela é uma grande aliada para promover o bem-estar das pessoas. No Brasil, segundo o INCA, cerca de 140 mil pessoas morrem todos os anos vítimas do câncer. Mas uma tecnologia para aplicação de quimioterápicos, desenvolvida pela COP, renova as esperanças dos pacientes que poderão contar com um tratamento de ponta no combate à doença. O que tem de novo na técnica que a gente está desenvolvendo aqui no programa de Engenharia Química da COP não é a técnica de embolização, que já é um procedimento médico conhecido há algum tempo, mas é que nós desenvolvemos alguns novos produtos com a composição relativa muito mais barata do que os produtos que tem disponíveis no mercado, o que permite que eventualmente essa técnica seja usada para o grande público, inclusive usada nos hospitais e nos serviços públicos em geral. A embolização consiste fundamentalmente em você injetar a partícula dentro do vaso sanguíneo, e a ideia é que a partícula tenha um efeito físico entupindo o vaso sanguíneo. Isso normalmente é visto como uma coisa ruim, mas se você pensar que o tecido está doente, a função principal da partícula é impedir que o sangue atinja o tecido doente, e dessa maneira você mata aquele tecido e você remove o tumor, ou seja benigno, ou seja maligno, sem a necessidade de ter intervenção cirúrgica. E também podem carregar medicamentos que são usados para o tratamento do câncer especificamente, de maneira que a liberação desse material localmente potencializa a remoção daquelas células doentes no tecido. Esse material ele é voltado principalmente para o tratamento dos cânceres da saúde feminina, tipicamente das doenças de ovário, das doenças do útero, incluindo mioma, que é um problema de saúde pública muito importante e não é um câncer, mas é uma malformação que na grande maioria das vezes é tratada com intervenção cirúrgica, e o uso de partículas poliméricas pode reduzir bastante a necessidade de intervenção cirúrgica e de remoção do útero, e ele também pode ser usado para o tratamento de tumores no fígado, tumores no pâncreas, então um espectro relativamente amplo de tipos de câncer diferentes. O material que a gente desenvolveu em particular, ele tem uma série de vantagens de aplicação, e uma das vantagens que esse material tem é que nós conseguimos fazer com que esse material carregue medicamentos e compostos químicos para que ocorra um sinergismo, uma sinergia entre a aplicação física, que consiste no entupimento da veia, e a liberação de alguns medicamentos localmente para o tratamento local daquele tecido. Fundamentalmente, esse material é disponível, a COP tem as patentes de produção. A única coisa que impede hoje o uso em mais larga escala, fundamentalmente, é a produção industrial. A questão do custo do tratamento do câncer é uma questão muito complexa, porque existem centenas ou milhares, eu não sou um especialista nesse assunto, porque eu não sou médico, sou engenheiro, mas existem centenas ou milhares de tipos de cânceres diferentes, e nem todos os tipos de câncer podem ser tratados da mesma forma. Parte do custo do tratamento do câncer é certamente associado ao desenvolvimento de medicamentos pela indústria farmacêutica, que é um procedimento que demanda muito investimento, muito estudo, e realmente o desenvolvimento é caro. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a maior parte da verba de medicamentos do Ministério da Saúde é gasta com medicamentos chamados excepcionais, e dentre esses medicamentos excepcionais, a maior parte é de biofármacos, ou seja, medicamentos de origem biotecnológica. Eu te dou um exemplo só de 2 biofármacos, que são os fatores da coagulação sanguínea 8 e 9. Nesse caso, são cerca de 8 mil pacientes no Brasil, e o governo gasta cerca de 150 a 200 milhões de reais por ano com a importação dos fatores sanguíneos vindos do exterior, que pode ser reduzido
se esses produtos passarem a ser produzidos no Brasil, e podem ser reduzidos mais ainda se forem produzidos no Brasil com tecnologia desenvolvida no Brasil. Dentre esses medicamentos de origem biotecnológica, alguns se destinam ao tratamento de diferentes tipos de tumores, né, de câncer, que são os medicamentos principalmente da classe dos anticorpos monoclonais, né? Tem um medicamento bastante importante também usado no infarto agudo do miocárdio, em alguns casos de AVC, que é um medicamento chamado, né, que o princípio ativo se chama TPA. Tem medicamentos para hemofilia, como eu mencionei, né? E tem medicamentos que estimulam a produção de células sanguíneas, como glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E esses medicamentos, da eritropoetina e o G-CSF, eles são muito usados em pacientes que têm câncer e AIDS, porque eles são usados como um coadjuvante no tratamento para incentivar a recuperação do nível de glóbulos brancos e de glóbulos vermelhos nesses pacientes. O Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da COP, ele foi criado em 2003, ainda numa área bem menor do que a atual, de 40 metros quadrados, e em 2006 nós viemos para as atuais instalações, que tem cerca de 150 metros quadrados, e nesse laboratório a gente tem cerca de 20 pessoas trabalhando, e essas pessoas, a gente tem pessoas, por exemplo, tem um médico, tem alguns farmacêuticos, alguns engenheiros químicos industriais, biomédicos. Então é uma multidisciplinariedade bastante interessante numa equipe de cerca de 20 pessoas. O Espaço I fica por aqui, até a próxima semana. Por hoje é só. Semana que vem estaremos de volta. Acesse o nosso Twitter, que é o @Cidade em Revista. Até lá!